Olá, meu nome é Nathaniel Dalmoro, eu fui orientado pelo professor Fábio José da Paz Rosa e o título do meu TCC é Plantas Medicinais e Alimentares de Matriz Africana no Brasil Colonial. Introdução. Durante o período colonial, o Brasil foi um importante destino do tráfico transatlântico de escravizados africanos. Essas pessoas, que foram forçadas ao deslocamento e ao trabalho compulsório, trouxeram consigo múltiplos saberes e culturas, demonstrando um vasto conhecimento sobre plantas medicinais e alimentares. Essas plantas não apenas sustentaram as necessidades alimentares das comunidades afro-brasileiras, mas também contribuíram significativamente para a medicina tradicional e para a formação de um sistema de saúde adaptativo no contexto colonial. Este estudo visa explorar a rica herança das plantas medicinais e alimentares de matriz africana introduzidas durante o período colonial, destacando suas contribuições tanto para a cultura quanto para os saberes populares e científicos no país. Nossos objetivos: investigar a diversidade de plantas de matriz africana introduzidas no Brasil durante o período colonial, com ênfase nas suas utilizações tradicionais e potencialidades terapêuticas. Temos também como objetivo analisar o impacto dessas plantas na cultura afro-brasileira, sobretudo alimentar e religiosa, e na formação de um sistema de saúde adaptativo no contexto colonial, considerando as interações entre as práticas médicas africanas, indígenas e europeias. Nosso referencial teórico foi amplo, constituiu-se de artigos, capítulos de livros, materiais iconográficos e outros sempre já publicados em materiais disponíveis de forma impressa e na internet. De maneira geral, podemos destacar dois grandes autores que nos guiaram nesta atividade. Santos foi mencionado durante as aulas que tivemos em algumas disciplinas. Temos um livro que nos é particularmente importante, Epistemologias do Sul. Nesta obra, Boaventura Santos desafia a hegemonia do pensamento ocidental, enfatizando a importância de reconhecer e valorizar as múltiplas formas de conhecimento. Nesse sentido, utilizamos esta obra com grande proveito. Santos propõe a ecologia dos saberes. Este conceito, esta categoria, defende um diálogo intercultural entre os saberes científicos, indígenas, africanos e afrodiaspóricos. E por isso, nosso referencial teórico calca-se também nos escritos do educador Paulo Freire. Este pensador ensina-nos que a escuta do educador é condição para a fala dos educandos. Não há, portanto, verdadeiro diálogo se não houver um profundo amor ao mundo e aos seres humanos. Faz-se importante mencionar que as reflexões contidas neste TCC são originárias, elas tiveram origem em aulas realizadas na educação de jovens e adultos, dando vazão para as demandas desses alunos. Durante o processo de escuta, muitos mencionaram que tinham interesse em conhecer mais sobre a história daqueles que vieram antes, e muitos eram negros, pardos, indígenas, mas principalmente pessoas pardas e pessoas negras. Nesse sentido, as aulas de história que eu ministrei procuraram contemplar bastante a questão dos alimentos e a questão também da cultura popular, dos saberes científicos contidos nas comunidades. E foi assim que
eu consegui reunir boa parte do material que agora disponibilizo de forma escrita através do TCC e que estou apresentando oralmente neste momento. Pressupostos metodológicos. Este estudo ancora-se sobremaneira nas reflexões teóricas e metodológicas propostas por pensadores vinculados à escola dos Annales e outras correntes historiográficas de estrutura crítica, como o marxismo. Essa historiografia pensa as narrativas populares e os saberes tradicionais como fontes legítimas para entender o passado. A história, assim, se desvia de uma leitura linear e progressiva para adotar uma abordagem mais plural e inclusiva, que considera a complexidade das práticas culturais e das relações sociais. O nosso texto está organizado em 3 capítulos, que procuraremos trabalhar a seguir. No primeiro, procuramos discutir a noção, o entendimento sobre o que seriam plantas de matriz africana. Seria muito limitado pensar as plantas de matriz africana como tão somente plantas que tinham origem ou que têm origem no continente africano. Embora muitas plantas tenham sido efetivamente trazidas da África durante o processo de colonização e diáspora forçada, o termo plantas de matriz africana abrange também aquelas que, mesmo tendo origem em outras partes do mundo, passaram a integrar o universo das populações africanas e afrodescendentes no Brasil. Plantas medicinais. Este item procura contemplar o que eram essas plantas medicinais e a importância. As chamadas plantas medicinais mais destacadas eram a arruda, utilizada para tratar males espirituais e físicos, e o boldo, conhecido por suas propriedades digestivas. Plantas nativas do Brasil, como a erva mate e o guaraná, também foram incorporadas aos conhecimentos afro-brasileiros, criando uma sinergia entre diferentes tradições botânicas. Não raramente, as plantas também eram utilizadas com finalidades de defesa. Então, quando temos este título, plantas medicinais, uma planta medicinal não era especificamente só uma planta medicinal, pelo que podemos observar, e também pelos relatos de muitos de nossos alunos. Algumas conhecimento popular passado de geração em geração, mas muitas plantas medicinais tinham também finalidades alimentares e, por vezes, também finalidades simbólicas, espirituais, religiosas, que, por vezes, ultrapassavam claramente a questão simplesmente de serem plantas de um ritual, mas sim plantas que, fazendo-se um ritual, tinha-se também uma outra realidade que se descortinava, que era uma realidade de proteção. O caso da planta Amansa Senhor é muito emblemático. Essa planta, Amansa Senhor, revela a importância simbólica e prática, especialmente no contexto das tradições africanas, afro-brasileiras. A Amansa Senhor é utilizada em rituais destinados a criar um ambiente harmonioso e apaziguar as forças espirituais, refletindo sua importância na manutenção do equilíbrio e na proteção espiritual. Segundo Camargo, a planta Amansa Senhor era incorporada em práticas que visavam enfraquecer a autoridade dos senhores ou proteger os escravizados das represálias. Essas práticas eram uma forma de resistência cultural que permitia aos escravizados preservar alguma autonomia e dignidade frente ao regime brutal da escravidão.
No campo das plantas alimentares, que basicamente tratamos já no segundo capítulo, nós temos que fazer a seguinte consideração: as plantas desempenharam e ainda possuem um papel central tanto nos aspectos alimentares quanto religiosos das comunidades afro-brasileiras. A separação ela é puramente metodológica. Do ponto de vista prático, isso não ocorre. Dentre as plantas alimentares que podem ser destacadas, nós temos o feijão. Era o alimento básico dos escravizados, largamente utilizado durante o período colonial. A cana-de-açúcar. Enquanto o açúcar refinado era destinado às elites e à exportação, os derivados brutos da cana, como o melaço e a garapa, eram muitas vezes utilizados na alimentação dos cativos. O melaço servia como adoçante e fonte calórica importante em um cotidiano de extrema precariedade nutricional. Por mais que os alimentos fossem consumidos, os estudos mostram que a quantidade era sempre muito inferior àquela que o corpo necessitava. A mandioca. Esta planta é nativa da América do Sul. Trata-se de uma raiz. A mandioca foi rapidamente incorporada à dieta dos povos africanos, em parte por sua disponibilidade, facilidade de cultivo e valor energético. O milho. O milho era consumido principalmente sob a forma de mingaus, bolos, canjicas e farinhas, preparados com pouca ou nenhuma variedade nutricional, como bem nos mostra Sérgio Buarque de Holanda. O feijão. Este alimento é elemento-chave na culinária afro-brasileira. A feijoada, um dos pratos mais emblemáticos da culinária brasileira, não tem origem direta na cultura africana, conforme bem demonstram muitos estudos. No entanto, com o passar do tempo, esse alimento passou sim a fazer parte da cultura afro-brasileira, especialmente pela forma como foi apropriado e ressignificado pelas populações negras e seus descendentes. No terceiro capítulo, procuramos tratar dos conhecimentos tradicionais e também falar um pouco sobre a formação de um sistema de saúde adaptativo. Azevedo afirma que as plantas ritualísticas desempenham um importante papel litúrgico. São indispensáveis para a cura do corpo e do espírito. As folhas sagradas, por exemplo, são fundamentais nos rituais de purificação, oferendas e curas espirituais. Diante da falta de acesso aos cuidados médicos convencionais, as comunidades afro-brasileiras recorreram ao conhecimento tradicional para tratar uma variedade de doenças e condições de saúde. Esse conhecimento era transmitido oralmente, de geração em geração. As comunidades indígenas e negras utilizavam diferentes partes da mandioca na produção de remédios caseiros feitos com ervas, folhas e raízes. Algumas das nossas conclusões. A presença de plantas medicinais e alimentares indica que a população afro-brasileira mantinha uma gama, ela era muito ativa no campo medicinal e alimentar. No Brasil colonial, não podemos pensar que as informações não circulavam. Pelo contrário, saberes indígenas, saberes africanos e também saberes europeus se mesclavam por vezes, e referências bibliográficas